Boa noite, está começando agora mais uma edição do programa Tribuna Livre. O tema de hoje é os jovens postulantes ao Senado Federal. Os nossos convidados são o deputado federal Gladson Cameli, PP, e o advogado Roberto Duarte Júnior, do PMN. Ambos são pré-candidatos ao Senado. Conduzem comigo este programa os nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui os pré-candidatos ao Senado Federal pelo PMN, Dr. Roberto Duarte Júnior, e pelo PP, deputado federal Gladson Cameli. Uma satisfação tê-los aqui. Boa noite, deputado Gladson. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite, Osmir. Boa noite, Narciso. Uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês nesse debate. Obrigado. Doutor Roberto, boa noite. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Narciso. Boa noite, deputado Gladson Cameli, boa noite, meu amigo Osmir Lima, e boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite e que tenhamos um bom debate. Ok, eu começo perguntando aos senhores, já que todos sabemos que o Senado concentra o staff da política brasileira, entre ex-ministros, ex-governadores, inclusive um ex-presidente da República, o caso do Fernando Collor. Dois ex. Já foi três. E eu gostaria de saber dos senhores, já que são jovens postulantes, como diz o nosso tema, se estão preparados para desempenhar a função do Senado e por quê? Começando pelo senhor, doutor Roberto. Boa noite novamente, Arquibaldo. É um prazer estar aqui com vocês e respondendo a sua pergunta, eu estou preparado sim, estou estudando muito, fui convidado a ser pré-candidato ao Senado da República, não foi uma imposição, pelo pré-candidato ao governo Tião Bocalon, e participar da chapa dele majoritária. Quando eu recebi esse convite, fui ver se estava preparado para isso. Conversar com os amigos, conversar com os familiares e ler principalmente quais são as atribuições de um senador lá no Senado da República. Eu observei muito na Constituição Federal, li as 321 páginas do regimento interno do Senado da República, para saber quais são as nossas obrigações e nossas atribuições lá no Senado da República, e para ver se eu me encaixava nesses pré-requisitos e nesses pressupostos para ser, então, pré-candidato ao Senado da República. Obrigado. Deputado Gladson Cameli. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite a todos nossos acrianos que estamos assistindo nessa noite. Primeiramente, a população do Acre me deu 2 mandatos de deputado federal, onde eu agradeço de coração esse desafio dessas eleições de 2014 como pré-candidato ao Senado da República. Eu te digo que é o maior desafio da minha vida, onde a responsabilidade dobra para nós que somos políticos, representantes da população acreana, principalmente no Congresso Nacional. E tenho dito que o Senado, e por isso eu tomei o cuidado de andar todo o estado do Acre, conversar com as pessoas, conversar com meus familiares, conversar com aquele ribeirinho, né, às beiras dos rios do nosso Acre. Então, quando eu tomei a decisão de disputar essa eleição, foi realmente com muita cautela, porque o Acre, o Senado Federal, eu tenho dito, que é a alta corte do Poder Legislativo, onde o Acre se iguala a São Paulo. Nós temos um orçamento no Acre hoje de 5 bilhões e 200 milhões de reais por ano. Que o senador do Acre tem o mesmo peso de um senador de São Paulo, que tem um orçamento de quase 200 bilhões. Então, qual é a importância de um senador da República? É de realmente representar o seu Estado no Senado. E me sinto preparado para isso. Tenho provado a todos os acreanos realmente a nossa capacidade de representá-los no Congresso. Olha,
eu vou começar com um pouco de ironia e vocês vão me perdoar. Quando vocês entrarem aqui no estúdio, vocês dois se abraçaram. Sim, isso, somos amigos. Claro, aí eu pensei, isso não será um abraço de afogados? Sabe por quê, Narciso? Porque a mim me parece estranho, até uns poucos anos que eu tenho na política, de que a oposição lance 2 candidatos ao Senado da República, quando o governo lança apenas um. Candidato a governador é compreensível. Por causa do segundo Por turno. causa do segundo turno, exatamente, Narciso. Por causa do segundo turno. É compreensível que lance 2 candidatos. Mas o Senado não é um favorecimento à candidatura da situação? Posso começar respondendo? Pode, claro. É muito boa pergunta e para um excelente debatedor como você, Osmir, como eu já lhe disse anteriormente, entendo que a oposição tem que ter 2 candidaturas ao governo, Narciso, para disputar um segundo turno com a Frente Popular, que é muito forte. E entendo também que para termos 2 pré-candidaturas ao governo, temos que obrigatoriamente termos 2 pré-candidatos ao Senado, porque senão uma chapa, como eu digo no popular, estaria manca. E um pré-candidato só ao Senado não pode servir a 2 pré-candidatos ao governo. E de forma alguma nós estaríamos aqui fortalecendo a Frente Popular. O nosso adversário, tanto o meu como de deputado Gladys Cameli, tenho certeza, é a Frente Popular do Estado do Acre. E nós estamos aqui com um objetivo maior de governo para a Frente Popular do Estado, contra a Frente Popular do Estado do Acre. Então eu digo a todos os cidadãos acreanos que isso não é uma divisão, isso é uma união, e eu estou preparado para a disputa, como disse a toda a população. Deputado. Primeiramente, Osmir, nós vivemos numa democracia. Isso está na própria Constituição brasileira, que todo brasileiro acreano tem o direito de disputar uma eleição. Não questiono isso. Tá certo? Não, tudo bem, mas eu vou responder. E essa questão de dizer que sempre a oposição está desunida, sempre esse debate, mostrar que a oposição está desunida, isso interessa a quem? Ao governo, de querer espalhar isso nos 4 cantos da cidade. Porque o que acontece? Quando você entra na disputa oficial da eleição, é uma oportunidade para o acreano escolher o seu representante no Senado Federal. O Dr. Roberto Duarte Júnior, que é pré-candidato ao Senado pelo PMN na chapa do Bocalão do Democrata, tem todo o direito de ser candidato. E eu, como sou pré-candidato numa aliança de 11 partidos, nós vamos preparar as melhores propostas para o acreano que vai ter o direito de escolher nas eleições de outubro. Arquibaldo, deixa eu entrar aqui nessa polêmica. Primeiro eu quero voltar para a jovialidade de vocês dois e fazer um comparativo com o Senado da República, que não é a casa dos anciãos, mas é a casa dos homens mais experimentados da política, né? Claro. Eu não vou remontar o tempo de Assis Chateaubriand, de Rui Barbosa, de Afonso Arino, de Getúlio Vargas, de JK. Eu quero falar modernamente. Nos últimos 30 anos nós tivemos no Senado... Pelo menos do teu tempo e do meu para cá. Pronto. Eu chego já lá. Já passariam João Calmon, Teotônio Vilela, Petrônio Portela, Amaral Peixoto, Vigílio Távora, Zé Richa, ACM, Paulo Brossard. Quer dizer, era gente deste tipo e desta idade. Eu ainda agora perguntei sua idade e a dele. Você tem 36 anos, você tem 38 anos. Somos dois da 74. Vocês não chegam à idade do Osmir Lima. Os dois juntos. Somando os dois. Somando os dois. Somando os dois, não vai ainda lá. não dá. Poxa. Olha aí, Osmir. Não é verdadeira essa informação. Olha. Aí eu pergunto, volto a repetir. Aí é o Senado, que tem os mesmos poderes da Câmara dos Deputados, com 81 elementos, 513. E tem prerrogativas que são só dele. E prerrogativas absolutamente específicas, como
processar e julgar o presidente da República, Vice-presidente. processar e julgar os ministros de Estado, nomear os ministros dos tribunais. São E- sabatinados São no sabatinados. Senado e nomeados pelo presidente. E com uma particularidade, é o único que faz cair a máquina jurídica que depois do Supremo Tribunal ninguém mais tem palavra sobre direito. O Senado tem. O Senado tem o poder até de revogar Uma decisão do Supremo Sim. que considera uma matéria inconstitucional. É uma prerrogativa Aí- do Senado Federal. Privativa. Aí eu volto à pergunta. Vocês, de fato, etariamente e até cronologicamente, vocês estão preparados para esses desafios? Até porque ganhe quem ganhar para presidente da República. 2015 será o ano que esse país vai prestar conta dos desajustes todos que houveram nas suas políticas econômicas, sociais, etc. E vocês estão lá para ser árbitro dessas questões. Eu gostaria, com a licença, deputado, de começar respondendo e dizer a você, Narciso, como você citou uma palavra hereditária aí também, eu venho de uma família de juristas. Meu saudoso pai, Roberto Duarte, e meu saudoso tio, Rui Alberto Duarte, que tanto conhecem, Conhecemos advogaram dois. tantos para os dois, né? E Brilhantes advogados. desde então, eu nasci e me criei num berço de juristas. Sou advogado há 15 anos. Eu milito na advocacia e na área da judicial. Ou seja, quais são as atribuições do Senado da República? Não é de revisar os projetos de lei que vêm da Câmara dos Deputados? Me sinto preparado, como qualquer outro que você citou nessa lista, e digo mais, muitos dessa lista são juristas. Muitos dessa lista são juristas. Então, estou aqui falando para vocês, tecnicamente, o que acontece dentro do Judiciário, Arquibaldo, dentro do Senado. E lá, necessariamente, precisamos estar preparados. Realmente, Narciso, você tem toda a razão, nós temos que estar preparados para isso, e eu tenho andado ao Estado e tenho estudado dioturnamente as atribuições do Congresso, do Senado, lendo seus regimentos internos para ver o que eu poderei fazer enquanto senador da República. Narciso, essa sua pergunta é muito oportuna, até porque o acreano, e eu tenho escutado muito a população, a população do Acre às vezes não tem noção qual é a importância de um senador da República. Então, quando você vai entrar para uma disputa dessa, para um cargo majoritário, que eu interpreto muito bem, que é o Senado Federal, você tem que estar preparado para defender, para discutir, para revisar, para acompanhar os projetos de leis quando vem da Câmara. E quando eu te digo que me sinto preparado, porque quando você passa pelo vestibular, que eu digo que é a Câmara dos Deputados, que ali são 513. Você mesmo foi deputado constituinte, e você sabe que na época que você foi deputado constituinte, hoje é totalmente diferente da sua época, né, de quando você foi um deputado federal. Então, o Senado da República, e quando eu te digo que esse desafio é o maior desafio da minha vida, é um desafio de realmente o Acre poder ter jovens. E o jovem está preparado para isso. O jovem tem que ter a oportunidade de ir para o Senado Federal. Por que não? Por que nós não podemos mostrar para a juventude, para a sociedade acreana, que nós temos capacidade? Nós já temos vários governadores novos aí que mostraram a sua capacidade. Tem vários prefeitos agora, em 2012, que foram eleitos com a sua capacidade de administrar. E eu te digo, o Narciso, que além de eu estar preparado, eu quero ser senador da República, porque eu quero colocar o Acre e as pessoas em primeiro lugar. Então, para mim, este é a minha grande ideia, a minha grande vontade de ser senador da República. Muito bem. Ambos preparados, né? Então, eu quero dirigir especificamente ao deputado Gladys. O seu partido está fazendo uma aliança com mais 10 partidos, não é isso? Dentro desses 10 partidos, Narciso, tem 2 partidos maiores do que o seu, primeiro a nível nacional, que é o PMDB e o PSDB, que vão lançar candidatos na chapa proporcional a deputado federal, não é isso? Isso. O seu partido, o PP, vai entrar nesse chapão para deputado federal? Muito oportuna essa sua pergunta. Você sabe que nós temos uma aliança de 11 partidos, tá?
Nós conversamos com todos os pré-candidatos, temos conversado toda semana com os pré-candidatos, para proporcional, para estadual, vou começar para estadual para a gente responder essa pergunta. Nós vamos sair com chapa própria. Para estadual. Para estadual. E para deputado federal, se confirmar o número de candidatos que estão me confirmando que vão ser candidatos, porque você sabe que muitos pré-candidatos que dizem que são candidatos hoje não é amanhã. Nós iremos para o chapão para deputado federal. Quer dizer, concorrendo aí com o Flaviano Melo, com a dona Márcia, apoiado pelo candidato Márcio Bittar. Não é quase um suicídio do seu partido, não? Eu não parto desse princípio. Eu parto de que quando você aceita um desafio de disputar qualquer eleição, seja ela proporcional, seja ela majoritária, você tem que entrar com o intuito que você possa ganhar a eleição. Então é por isso que eu digo para os pré-candidatos, você quer disputar a eleição? Você está preparado para disputar a eleição? Porque se eu fosse partir desse princípio, na época que eu disputei o meu primeiro mandato de deputado federal, tinha o deputado João Tota com mandato, eu fui para o chapão da Frente Popular, na época. Então, nós disputamos com o intuito de ganhar a eleição. Não, aí eu vou ter que entrar nessa, né? Mas você tem permissão. Eu tenho. Permite. Claro. O deputado, o senhor está respondendo, ele fez uma pergunta, o senhor respondeu outra coisa. Se nós vamos para o chapão de deputado federal, Não, vamos. O Osmir fez uma pergunta, o senhor respondeu outra. Me auxilia aí que eu ia falar, mas é melhor que você explique. Ainda agora nós falamos aqui na obra de Essa de Queiroz, o primo Basílio, Primo Basílio. o conselheiro era Cássio, né? Certo. Sinceramente, a ser verdade isso que me disse, quem está aconselhando a formar a aliança desses 11 partidos, que para mim não é os seus 11 partidos, não. Para mim, se pegar os 32 partidos políticos do Brasil, botar no liquidificador, não dá para formar um. Não dá para formar um. Porque o desastre da política brasileira nesse país é a anarquia política partidária com que nós vivemos. Mas é a realidade, infelizmente. Por isso que eu defendo a reforma política, né? O que é que acontece? Oposição dividida para o governo. Oposição dividida para o Senado. Mas até aí há algumas justificativas. Os partidos defendendo em causa própria. Mas o candidato a governador do seu partido achar que pode indicar a mulher dele candidata a deputada federal. Ele sendo o principal cabo eleitoral dela numa campanha política, com toda honestidade, se os candidatos a deputado federal do seu partido aceitar entrar nesta coligação, eles apenas servirão para engrossar a legenda dela. É um pouco complicado, né? Até porque, Gladys, eu já participei de muitas campanhas, e o candidato a governador, seja o do seu partido, do seu ou de qualquer um, o candidato a governador acaba sendo o chefe de uma entourage. Concordo. Acaba influenciando sobre tudo. E o candidato a governador do seu partido tem um histórico muito perverso, de, quando foi candidato a senador, quando se viu perdido, patrocinou uma candidatura de deputado federal em detrimento de uma candidata que estava eleita. Em 2006, também, só que naquela eleição a vítima fui eu, né? Mas deixa para lá. Não faça defesa em causa própria. Não. Tu acha que o Márcio Bittar, cujas possibilidades de eleição são as mais remotas possíveis, eu não diria impossíveis, possíveis, mais remotas, você acha que quando ele se vir perdido, ele não vai largar a campanha dele, inclusive a sua, e cair de cabeça na eleição da esposa dele? Essa é a minha pergunta. Tá. O Narciso, quando nós começamos essa aliança de 11 partidos, tá? Primeiramente não foi para tratar do passado. Construímos uma aliança, montarmos um plano de governo, prepararmos uma eleição, prepararmos um plano de governo que possa atender os 22 municípios do estado do Acre, sem distinção de cores partidárias. Senador para atender a República, não é só, lembre-se do Acre, para atender a República. Você é senador da República. Concordo. Vocês são candidatos a senador da República. Concordo totalmente. Para atender os 22 municípios, para ter um plano de governo que seja executado em 4 anos. Sobre a candidata, que vocês estão falando aqui, se a esposa do pré-candidato ao governo, Márcio Bittar,
for realmente candidata, porque até o momento ele não oficializou se ela é candidata, e em nenhum momento ele chegou para a reunião e convocou todos os partidos para dizer se ela é candidata, porque ele deve saber o risco que irá correr, mas ao mesmo tempo, Narciso, eu não vejo problema, é um direito que o pré-candidato tem de lançar sua esposa. Os irmãos Viandas não estão tendo uma alternância de poder, um quando sai para o governo, o outro não sai para o Senado? Tem problema nisso? Não vejo que tenha problema. Tá? Tem tantos fatos na política acriana, cada um defende o que se acha melhor. Eu, por exemplo, como pré-candidato ao Senado, eu não tenho nem ninguém ligado à minha pessoa de parente para ser candidato a deputado federal. Vai. Agora, que o pré-candidato ao governo, Márcio Pitali, respondendo aqui, ele em nenhum momento se reuniu com essa aliança de 11 partidos para dizer que sua esposa é candidata. O que eu sei, eu escuto, vejo as notícias em jornais. Tamanha é a sua falta de sinceridade, né? Não é falta de sinceridade. O problema é que eu não vou Ou falar... então falta de oportunidade de dizer, né? É. Talvez ele diga hoje, sexta-feira, né? No lançamento. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa para vocês aqui muito bem claro. Eu vou falar aqui, sinceridade. Você está falando de sinceridade. Ele não me disse em nenhum momento, eu vou dizer fazer uma afirmação que Não, o pré-candidato... tá É a falta de sinceridade dele. dele, não dele, sua. dele. Não sua. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com o Dr. Roberto para ele ter mais oportunidade no segundo bloco. Muitíssimo obrigado, meu senador. Essa turma não treina na Mais Academia. Mais Academia. Viver mais. Muito mais. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui jovens, o nosso tema, jovens postulantes ao Senado Federal. Nós recebemos aqui o deputado federal Gladson Cameli, do PP, e o advogado Roberto Duarte Júnior, do PMN, ambos pré-candidatos ao Senado. Doutor Roberto Duarte Júnior, a última adesão à aliança do chamado blocão de 11 partidos, aqui representada pelo deputado Gladson, foi do senador Sérgio Petecão, do PSD, que havia feito juras de amor a Tião Bocalhão no início. Eu pergunto como o senhor mensura essa perda para a sua pré-candidatura ao Senado. Bom, respondendo a sua pergunta, para o meu partido, o PMN, isso é muito bom. Eu estive numa convenção nacional agora há umas 2, 3 semanas atrás, eu e a doutora Valdete, que hoje me acompanha aqui, que é secretária-geral do nosso partido, e lá tivemos uma conversa com a doutora Thelma, hoje presidente nacional do PMN, certo? Inclusive é um partido que tem bastante, dá bastante oportunidade ao sexo feminino, que é muito bom para nós hoje em dia, né? Debater com as mulheres. E lá nós ouvimos da direção nacional do nosso partido que o PMN não se coligaria com o PSD e também não se coligaria com o Sérgio Petecão no estado do Acre. Então, para nós, para o PMN, para Roberto Duarte Júnior, isso foi muito bom. Entendi. Olha, permita-me. Claro. Narciso e meus 2 pré-candidatos. A política brasileira está tomando um caminho extremamente perigoso. A população mantém um descrédito enorme com relação à classe política. Agora, o mais grave, Narciso, está se descrendo da política. Um dia desse, eu assisti aí nos meios de comunicação, uma estupidez... Pedido da volta dos militares, né? Exatamente, uma estupidez sem tamanho, que é o pedido da volta dos militares pela absoluta descrença no modelo político. Aí está. E o modelo eleitoral, partidário e político está vencido. O Brasil precisa
Não as reformas propostas por João Goulart 50 anos atrás. A reforma de base. Que deu no que deu. Que deu no que deu. Mas o Brasil precisa hoje de reformar. Não só a política, o sistema eleitoral, mas uma reforma tributária que a classe média, A lógica eleitoral. Não aguentam mais. Uma série de reformas importantes. Quais as prioridades que os senhores estão levando, se eleito, para o Senado da República? Reforma tributária, precisamos fazer urgentemente. A reforma política precisa se fazer. Temos que acabar com a demagogia. Precisamos realmente, o Congresso Nacional precisa se posicionar referente a esse assunto. É um clamor da população. Se você pegar os institutos, as opiniões públicas, o legislativo brasileiro está com a opinião pública lá embaixo. Mas, deputado, permite fazer só uma ligeira parte. Todos os parlamentares e senadores que vêm para cá, no nosso programa, todos dizem a mesma coisa. É preciso fazer uma reforma. Concordo. E por que não fazem? Porque não há interesse do Executivo. Eu nasci no campo mais lá. Pelo amor. Não. Aí não, deputado. Aí eu vou proteger o Mas atual e os antecessores. eu concordo, assim, mas A prerrogativa de se fazer uma reforma política partidária eleitoral Pra dar. é do Congresso Nacional. Concordo. E que ela quer, até lhe dizer uma coisa. Longe de estar aqui fazendo elogio a presidente Dilma Rousseff. Não estou. Mas não posso deixar de dizer que ela levantou a única e última alternativa para que se faça uma reforma política eleitoral verdadeiramente desejável. Você Que não dá uma parte através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Que esse Congresso que está aí, cheio de pilantras, abarrotado de negociatas, não tem moral para fazer. Reclama da estrutura política partidária, mas não tem moral para fazer. Narciso, vamos deixar. Deputado, Mas por aí, gentileza. por isso, Narciso, deixa eu te explicar. Uma reforma política, vocês que foram deputados constituintes, vocês sabem, até mais do que eu. Uma reforma política, para ela realmente valer para o nosso Brasil, não é uma reforma que vai resolver amanhã. Precisa de uma reforma política a longo prazo. Fazer uma reforma política que ela venha começar a valer daqui a 4 anos, por exemplo. Narciso, eu defendo que acabe com a reeleição. Eu defendo que estique o mandato de 5 anos. Por que não unificar as eleições? Não sai mais barato para o país? Não sai mais barato para a União? Não custa mais barato? Então, quando eu falo que depende do Executivo, tá, da Presidência da República, que você sabe que a maioria dos partidos são da base aliada do governo federal. Enquanto a presidência e os líderes partidários não tiver essa consciência, não vai sair. Não vai sair, você sabe disso comigo. Isso aí, nessa parte, ele tem razão. Tem, Isso aí tem. não pode deixar... É isso que eu estou reconhecer querendo que falar. tem razão. Agora, Osmir, com sua experiência... São manietados. Com sua experiência, Osmir, com sua experiência, Narciso, tá? Saber quais partidos fazem parte Da base. da base, né? Isso. E se o meu partido fizesse parte da base, eu lutaria contra. Mas ele não faz parte da Mas base. a chave, E tenho pra isso, chave tenho da pra mexer nisso. pilantragem atende pelo nome de governabilidade. Pois é. Para Nós temos formar que ver essa isso tal aí. governabilidade, aí nós temos o que, Osmir? Um país com 40 ministérios. Por quê? Porque nós temos 32 partidos políticos. Ah, E é mas por aí, isso- aí vem outro problema também, que é sério, que É porque você os deixou- senadores... Não, em seguida vai lá. Os senadores têm que ficar atentos. O Congresso aprovou a cláusula de barreira, que já era um passo importante, para essa anarquia partidária que tem no Brasil. Aí vem o Supremo, declara inconstitucional. E o Senado não usou da sua prerrogativa de derrubar essa inconstitucionalidade do Supremo. Porque aí que está o erro do Congresso Nacional, a qual eu faço parte na Câmara dos Deputados. Enquanto o Congresso não legislar e fazer seu papel como está na Constituição, aí o Supremo está legislando. A intromissão. A intromissão. Mas isso só depende dos deputados. Concordo. Agora, o Roberto Duarte Júnior, com toda a sinceridade ao meu colega, eu quero dizer que depende dos deputados, concordo. Só que não depende só de um. Depende da Não, maioria. mas se um E não precisa levantar a ser bandeira, ninguém vai posicionado. levantar. Todos levantam a bandeira. O problema é que, como eu disse agora há Se pouco... todos 513 levantam a bandeira, por que isso não anda? Em parte, ele não deixa de não ter razão. Agora eu gostaria de responder a sua pergunta. Sim. Arquibaldo, por Pois não, gentileza. claro. Eu gostaria de responder a sua pergunta. O senhor primeiro salientou que a política e os políticos estão descrentes da população. E eu acredito um pouco, em parte, nisso. Por quê? Porque pessoas sérias, deputado Glaucio Camille, não participam da política. Pessoas sérias
sabem reclamar, questionar, mas tem que botar a cara e participar de frente. Eu me considero um cidadão sério e honesto, e muitos perguntam para mim, doutor, o senhor é um advogado bem conceituado, tem suas condições de vida boas, por que o senhor está entrando na política? E eu digo para as pessoas, deputado, que nós precisamos encarar a política de frente. E se homens sérios não entrarem na política e honestos, nós não podemos reclamar. Então eu vou primeiro entrar na política, se por um acaso não der certo, e se eu não me entender dentro desse aspecto político, aí eu posso reclamar. Mas enquanto não houver a minha participação, eu não posso reclamar. Primeiro ponto que você colocou, Osmir. E o segundo ponto, quais seriam algumas propostas nossas, tanto minha quanto do deputado Gladson, ao Senado? Eu tenho algumas questões bastante emblemáticas, eu diria. Eu sou um árduo defensor da redução da maioridade penal. Também. Na esfera já da segurança pública. Para quanto? Para 16 anos. 16 anos. Para 16 anos. Se o cidadão com 16 anos pode votar, se ele já pode escolher seus governantes, ele pode responder pelos seus atos ilícitos. Concordo. Esses dias vi na Veja, uma matéria, um rapaz, um adolescente, 17 anos, 364 dias. 364 dias. Ele filmou ele cometendo um homicídio de namorada de 14 anos. Exatamente. Um cidadão desse vai responder pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, por uma medida socioeducativa, Arquibaldo. Nós temos Há no máximo centenas 3 de casos. anos. Temos No máximo centenas 3 e anos. centenas. Há no máximo 3 anos de prisão. Absurdo. Enquanto que, por um dia, ele não responde a 6 a 30 anos de cadeia pelo Código Penal Brasileiro, que é uma outra proposta minha para o Senado da República. A alteração, a atualização e modificação do nosso Código Penal Brasileiro, que é de 1940. Não, mas recentemente nós tivemos alteração. Não houveram algumas modificações, mas não a atualização dele. Modificação. Nós temos que fazer a atualização dele. Trazermos ele para o cenário atual da política, para o cenário atual da insegurança pública. Isso que nós temos que trazer. Esses debates é que nós temos que buscar hoje, e mais profundamente. Então, são algumas das propostas que eu aqui, de antemão, coloco para a população acriana, entendeu? Para que todo cidadão a reforma acriano... eleitoral, partidária e política ainda não é uma prioridade. Ela é fundamental, ela não é prioridade, ela é fundamental. Mas não estaria... Mas necessita de todos eles. Ele necessita de todos os componentes do Congresso. E eu sou um árduo defensor dessa reforma também. E a gente não pode constar, Osmir, uma prioridade. Nós não vamos trabalhar numa prioridade, nós temos que trabalhar em vários campos para atingir o fundamental e o principal. Narciso, deixa eu só aproveitar rapidamente, viu, Arquibaldo? Rapidamente. Deputado Cameli, eu continuo achando uma bobagem danada essa divisão de... Continuo. Vocês não vão mudar a minha opinião aqui de 2 candidatos de oposição ao Senado. Em algum momento, o Roberto Duarte tirou seu sono? Não, pelo contrário. Não. Roberto tem todo o direito de disputar uma eleição. Eu acredito, Narciso, o Osmir e Narciso, que a democracia é fundamental, faz parte. Tá certo? Faz parte. Por Deputado, exemplo, então o senhor nega aquilo que eu ouvi do vice-presidente, o secretário-geral do Democratas, Frank Lima, correta a informação? Esteve aqui comigo no Boa Noite Rio Branco e disse que o senhor tinha ido até a executiva nacional do PMN para pedir que o Roberto não fosse candidato. Não. Eu fui na executiva nacional com a doutora Thelma, em São Paulo, acompanhando a secretária-geral do PMN aqui no Acre, doutora Valdete, para uma audiência com a doutora Thelma, para falarmos sobre a questão da política. Em nenhum momento eu fui lá para interferir na questão da candidatura do doutor Roberto Duarte Júnior. Doutor Roberto Duarte. Tá? Fomos tratar da questão política do Acre. E sou bem sincero com vocês, eu sempre defendi e defendo, eu tenho meu posicionamento, de uma única candidatura ao governo, de uma única candidatura ao Senado. Isso eu estou te dizendo é porque eu andei os 22 municípios do nosso estado e eu escuto o eleitor de oposição no Acre. Eu escuto todos os partidos. Quem é Gladson Cameli para interferir numa decisão nacional do PMN? É um deputado federal. Mas não tem um poder para decidir. Eu posso falar pelo meu partido. Vamos lá. Agora, por exemplo, se o Frank Lima ou qualquer situação
que cogitou qualquer que eu vá interferir, que eu vá interceder. Ele disse numa entrevista para mim. Não, tem todo o direito, porque quem fala, quem quer, né? E em nenhum momento eu parto do princípio que você não constrói nada de cima para baixo. O deputado Gladys Mas Cameli. me dê uma parte, por favor, Narciso. Eu só gostaria de deixar esclarecido uma coisa. Eu, em nenhum momento, e isso o deputado também é testemunha disso, eu visitei o PP. Nem a nível nacional, deputado, nem a nível estadual. E outra coisa, pelo que eu tenho visto hoje, o pré-candidato ao governo, Márcio Bittar, defende também 2 candidaturas. Acho que hoje... Para o Senado? Não, para o governo. Para o governo. Não, o Para o governo Senado tudo bem. eu vou defender a vida Não. toda, Osmir. Embora você não defenda, eu vou defender a vida toda, porque Não, eu eu não. deixaria o meu pré-candidato ao governo, Sebastião Bocalon, Tião Bocalon, concorrer sozinho, uma mão. Eu não aprovo nem doutor- desaprovo, apenas me surpreendo. Osmir, doutor Beto, vamos aqui só para o eleitor não ficar confuso. Eu quero lhe dizer, doutor Beto, que em nenhum momento o senhor é meu adversário político. Pelo contrário, em nenhum momento. Eu fui a convite da sua secretária-geral. Então, com certeza, se o meu presidente nacional, senador Ciro Nogueira, lhe chamar para uma audiência, com certeza o senhor irá. Porque o senhor não vai ser deselegante. Se ele, eu só iria com ele numa conversa, Entendeu? se ele quisesse conversar Agora eu quero- a nível de partido, a nível de política aqui no Acre, eu chamaria ele para vir ao meu estado. O deputado Gladys Importante. Cameli. Olha aqui para a lente da verdade. Qual? Aqui? Ou aqui? Além de da verdade. Não me venha dizer que não houve um complô para isolar Tião Bocalon. O complô existiu. Um complô que o jogo era bruto. Do pescoço para baixo, tudo virou canela. Neste complô de soldado a general, qual era o posto que o senhor ocupou? O Narciso, eu vim para dar uma entrevista para falar, né? Não para mim falar A pergunta é tão do simples. complô contra Tião Bocalon. Aqui está uma aliança de 11 partidos que defendem uma única candidatura. O Tião Bocalon não defende uma única candidatura. Mas que complô? Hoje nós vamos oficializar uma chapa majoritária de partidos que defendem uma única candidatura. Paciência. Desde que é candidato seja o deles. Quando se quando se propõe uma única candidatura e existe duas, as duas renunciam. Aí vai escolher uma. Agora, eu proponho 2 candidaturas, mas a minha é insubstituível, não existe. Aí não existe. Não, é tanto que eu já tive no Democratas, conversei com o Normando Salles uns 15 dias atrás, que por acaso está aqui, o Normando Salles, estivemos lá juntos. Eu tenho convidado o Tião Bocalon para participar dessa aliança partidária, como eu tenho convidado todos os partidos, nós somos partidos de oposição. Mas, deputado, eu faria uma pergunta simples. Ainda dentro desse Agora que não desse existe mesmo- complô, Não, que dentro desse- não não, existe complô. Não deixa eu perder a oportunidade. Não deixa eu perder a oportunidade. Não, eu sei, mas... Ótimo. Vocês fizeram uma proposta para ter uma candidatura única. Até porque, Narciso, a oposição no Acre já teve exemplo das últimas eleições. O que é mais de uma candidatura. Então, a você, eleitor, que vota na oposição, você sabe que já tivemos a oportunidade de saber que 2 candidaturas ao governo, ou mais candidaturas, não é... A oposição já Mas, teve. Narciso, deixa eu só fazer essa pergunta que você me interrompeu. Nós temos que fazer um intervalo. Vamos deixar a pergunta para depois do rápido. intervalo, por gentileza. Tá Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui os pré-candidatos ao Senado Federal pelo PP, deputado federal Gladson Cameli, e pelo PMN, Dr. Roberto Duarte Júnior. Neste bloco eu quero começar fazendo uma pergunta, deputado Dr. Roberto Duarte. Caso um dos senhores vença a eleição, encontrará no Senado
dois companheiros do Acre, Sérgio Petecão e senador Jorge Viana. Eu pergunto, baseado na produtividade de cada um, no estilo pessoal e na avaliação popular, a qual dos dois os senhores gostariam de se equiparar na sua atuação no Senado? Ao senador Jorge Viana, a Sérgio Petecão, e por quê? Começando pelo senhor, deputado. Não, primeiramente, se eu tiver a oportunidade de representar o Acre no Senado Federal, eu vou ter minha linha de colocar o Acre e defender os interesses do Estado do Acre. Eu não vou me basear pelo mandato do senador Petecão e do senador Jorge Viana. O que eu vou fazer é ter minha linha de mandato, mas em parceria com eles para que a gente possa vir beneficiar a República e o Estado do Acre. Qual dos dois, eu vou reformular então minha pergunta, qual dos dois o senhor avalia como o melhor senador para o Acre? Os dois são bons senadores, os dois trabalham em prol, cada um com suas bandeiras, mas eu acredito que os dois representam muito bem o Acre no Senado Federal, até porque foram eleitos pelo voto direto, né? Doutor Roberto, a mesma pergunta. Bom, vamos lá. Eu também me coloco numa linha nova. Eu sou um cara que nunca participei da política, então não poderia entrar nesta política e nesse eventual eleição ao Senado querendo me comparar com A ou com B. De forma alguma, eu estou lá para fazer diferente. Eu vou estar lá para ser o novo, para modificar e melhorar e muito a atuação que hoje, no meu entendimento, ela é bastante indesejável. Não, agora aproveitar, porque vocês não me deixaram, no momento apropriado, fazer a pergunta e por isso eu vou ter que voltar ao passado. Que é o seguinte, deputado Cameli, o senhor nos informou que é a favor da candidatura única, né, das oposições, que é o ideal, etc. e tal. O que eu quero saber é o seguinte: qual a razão de o senhor não ter se posicionado de uma forma quase independente com relação a essas candidaturas que surgem para ter um único candidato ao Senado? O senhor tentou fazer isso? Tentei, tanto que eu vou te falar, quando nós começamos a construir essa aliança partidária, posso explicar como foi essa aliança? Mas eu perguntaria mais. Tentei me posicionar como... Quem sabe agora ele se posiciona de soldado a general, qual o papel que ele desempenhou. Não, mas eu perguntaria mais, só para fazer a resposta completa. Se hoje houvesse uma pesquisa de opinião pública e desse, por exemplo, o Bocalum como o melhor avaliado... Eu tenho certeza que dá. Pois é, o senhor pediria que o Márcio Bittar retirasse a candidatura? Lógico, com certeza, pediria. E eu tenho certeza. Então agora... De opinião pública, então hoje, agora, no estado do Acre, você jogou lenha na minha fogueira. Estaria à frente. Quem jogou? Você jogou lenha na minha fogueira. Então continue, prossiga tocando fogo. Deputado, claro, é natural que Bocalum gostaria de ser candidato único a governador, Márcio Bittar candidato único, Roberto candidato único ao Senado, e você comenta. Aí, para começar a justificar porque a posição está toda errada, porque tem duas candidaturas. Tem uma pesquisa que está aí correndo, eu soube que só 3 ou 4 pessoas têm o resultado dessa pesquisa, inclusive um deles é o senhor. Pesquisa feita, até pelo Instituto do Acre, que eu acredito nele, certo, que já trabalhou para mim. Não dê percentuais, que está proibido. Tá lembrando? E essa pesquisa sugere que em todos os municípios, e na capital, o nome do Tião Bocalum aparece melhor colocado do que o Márcio Bittar. Eu tenho eu não posso falar nos números porque ela não foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Eu tenho uma pesquisa obtida de outra fonte que confirma isso também. E ontem tomei conhecimento de outra pesquisa de um outro jornal, isso, que deverá divulgar, que também Tião Bocalum aparece em primeiro lugar. Agora. Não, primeiro não, em segundo lugar. Em segundo lugar. Em segundo lugar. Não, em segundo lugar. Vamos formular a pergunta, por gentileza. Não, também acontece o seguinte. Por quê? Porque nestas condições,
Na pesquisa que vocês hoje parecem homologar já a chapa de vocês, né? Na pesquisa que vocês realizaram, vocês deletaram o nome do Tião Bucalon e ele não foi consultado na pesquisa. Não, foi consultado. Lógico que foi consultado. Todos os pré-candidatos a governo foram consultados. Por que não vai ser consultado? Porque eu acho que essa informação que ele passaram está equivocada. Mas Narciso, deixa eu completar a resposta. Todos os pré-candidatos foram Se o consultados. Tião Bucalon aparecer em primeiro lugar, complete a resposta que não Não, deu. como eu defendo uma única candidatura, e eu parto do princípio, Osmir, eu tenho 35 anos de idade, 36 fiz ontem, tenho 36 Jovem, anos de muito idade. Eu quero dizer que em nenhum momento a minha pré-candidatura é uma imposição, porque eu acho que todo pré-candidato, todo ser humano tem que ter o sentimento de renúncia. Todos têm que ter o sentimento de renúncia. Nós temos uma vida longa pela frente. Em primeiro lugar está o Acre e as pessoas. Nós não podemos ser candidato de si próprio. Ninguém. Agora eu defendo, e eu tenho minha opinião, por que eu defendo uma única candidatura? E vou lutar, vou pedir. Se lá na frente, se o Bucalon quiser participar aqui da chapa dessa aliança de 11 partidos, que venha a ser 12 partidos, se o doutor Roberto Duarte Júnior, que tem todo o direito como pré-candidato ao Senado da República, quiser vir para cá, vamos estar de braços abertos. O que nós queremos realmente é mostrar para o eleitor acreano que a oposição não é isso que todo mundo acha, que é desorganizada, que é desunida. Nós não queremos isso. Nós queremos realmente entrar numa campanha para mostrar para o acreano, para mostrar que a oposição tem condições de governar o Acre. Por que não? Porque quando se fala, as pessoas só falam do passado, mas o passado, quem está governando o Acre é um grupo político que está 16 anos no poder. E eu não quero entrar nesse mérito. Eu não quero falar do passado. Eu quero poder apresentar propostas para o Acre da manhã, para o Acre do meu filho que tem 8 meses, para o Acre das pessoas que trabalham o dia a dia, que lutam para ter seu salário em dias. E eu, como parlamentar federal, e quero lhe dizer, Narciso Mendes, para aproveitar, e eu, como deputado federal, tenho procurado fazer uma política diferente. E vou só concluir. Eu tenho colocado e tenho ajudado todas as prefeituras do nosso estado, independente de cores partidárias. Tenho ajudado o prefeito aqui de Rio Branco, Marcos Alexandre, diariamente. Amanhã mesmo nós temos uma audiência com o governador do estado, a bancada federal, a pedido meu para uma audiência para que nós possamos compartilhar a situação que vive o Acre hoje. Eu gostaria de uma parte agora, de licença, deputado. Eu acho que é obrigação, tenho certeza que é obrigação dos deputados federais alocarem emendas. Então aqui não adianta a gente se promulgar com alocamos emenda para A, B, ou C ou D. Isso aí é uma obrigação, está na Constituição, está no regimento interno do Senado. Mas colocando a situação como eu defendo duas candidaturas... Só um minutinho, ele quis dizer muito mais que direcionava... Do aspecto suprapartidário. Não, mas é uma obrigação nossa. Não, a Constituição não diz pode que botar não. Só para o seu pessoal vinculado. O senhor me desculpe, mas a Constituição diz que nós só temos que alocar emendas. Vamos deixar o doutor Nós Roberto temos que falar, por alocar gentileza. emendas para os municípios. Não diz se é partido A ou B. O senhor me desculpe, mas olha, alocar emendas é obrigação, é atribuição dos deputados federais, dos senadores da República, nesse aspecto. Eu tenho rodado o estado todo, rodei vários municípios, já não deu para rodar todos ainda, e todos os municípios que eu tive, as pessoas, deputado Gladys Cameli, defendem duas candidaturas. As pessoas defendem duas candidaturas na oposição. Para o governo? Para o governo. E para o Senado, também defendem porque as pessoas, a população acreana merece o respeito de ter a opção de votar. Sim. A população acreana não tem que ficar escolhendo A ou B. Não, a população acreana tem o direito de ter mais de uma opção, mais de duas opções para escolher, tanto para o governo quanto para o Senado da República. Tenho andado nos municípios e, graças a Deus, meu saudoso pai é muito lembrado. Ele fez muita coisa em vida e a gente vê o carinho das pessoas comigo hoje. Eu dou graças a Deus o carinho que as pessoas têm comigo hoje e a consideração que elas têm de virem falar comigo e de defender essa tese de duas candidaturas na oposição. E também de mais candidaturas. Não, mas deputado, senador. Eu quero chegar agora para mostrar que nós estamos aqui exercendo um pouco de hipocrisia. A briga agora da candidatura Tião Bucalon e do seu candidato ao Senado, da candidatura Márcio Bittar, do seu candidato ao Senado, é dizer, a verdadeira oposição sou eu. Então,
Então, quando você diz que a sua oposição é a verdadeira, a dele é falsa. Se você diz que a sua é verdadeira, a dessa é falsa. Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Eu não posso dizer. Mas eu vou te falar. Deputado, depois só um minutinho. Essa pergunta é para mim ou para ele? Os dois. Eu quero só concluir dizendo o seguinte. Minha família, tanto meu saudoso pai Roberto Duarte, quanto Rui Duarte, você sabe muito bem, na época lá do MDA, quem era advogado, Rui Duarte, Roberto Duarte, sempre, sem distinção, foram oposição no Estado do Acre. Eu sempre me coloquei como oposição. Nunca fui teclado lá numa urna 13. Nunca. Nunca participei de nenhum ato público ao lado de quem quer que seja da Frente Popular. Sempre me coloquei e me coloco como oposição. Os outros pré-candidatos, se são oposição, terão que provar. A sua é verdadeira. Simples. Eu não entro nesse debate Hein? de dizer que eu sou o candidato da oposição. Eu quero ser candidato, pré-candidato, de uma aliança partidária da população do Estado do Acre. Eu não vou entrar nesse debate, porque eu vim na Frente Popular, doutor Roberto Júnior. O seu mandato hoje é da Frente Popular, não é? Eu fui eleito na Frente Popular. Então, é em da Frente 2010. Popular, junto com o governador Tioriano. Mas eu queria só lhe responder com todo respeito. Sim. Tá, vim da Frente Popular, não nego minhas origens. Tá? Nasci em Cruzeiro do Sul. Meus pais vieram dos Seringais. Sempre nasci aqui no Estado. Eu quero dizer para o senhor que não nego minhas origens, não. Fui eleito em 2006 pela Frente Popular, pelo Partido Progressista. Defendendo o modelo de gestão deles. Isso, defendendo. Não estou, eu não nego. Não, só para a gente saber. Em 2010 fui saber. reeleito com quase o dobro de votos. Tá? E foi em 2010, quando eu não acreditei, e que eu não acreditei mais nesse projeto que está aí, eu saí, retirei meu partido, nós viemos para a oposição. Agora, a oposição que eu defendo, doutor Roberto Duarte Júnior, é aquela oposição saudável, é aquela oposição com propostas, é aquela oposição com um plano de governo. Eu coloquei hoje aqui, com um plano de governo. Não é uma oposição... Por oposição. Por oposição. Não, e plano de governo cabe ao governador, não, pré-candidato ao governo. E ao Senado também, porque eu quero conhecer esse plano. Projetos para o Senado. O senhor permite eu concluir? Com certeza. O senhor permite? Um de cada vez, porque senão o telespectador em casa não consegue entender. Eu queria até só esclarecer que esse plano de governo que a gente está preparando para a população do Acre, eu tenho que conhecer porque eu quero defendê-lo no Senado Federal. Eu quero brigar por recursos federais. E a minha obrigação é assim mesmo, liberar recursos para todas as prefeituras do nosso estado. Isso eu tenho feito com muito orgulho e com muita dedicação, porque esse é meu dever e minha obrigação. Claro. O povo lhe elegeu para isso, deputado. Isso. O povo lhe elegeu para isso. Essa questão de emenda, você colocou bem. Na prática, e é por isso que o Narciso falou em hipocrisia, na prática a coisa não funciona bem assim, não. Na prática, claro, há exceções naturais, e o que caracteriza a regra é a exceção. Mas o deputado ou senador mesmo, a tendência, com recursos são poucos, os recursos são pequenos das emendas parlamentares. Você sabe agora, né, Osmin, que houve um corte no orçamento, assim, 16 então, milhões. Eu estou muito preocupado com positivo. Ele reforça muito mais o prefeito aliado. Isso é uma política nacional. É assim. Curtinha aqui, tá uma pergunta curtinha. O fundamental, e isso não vale só para a oposição, vale para o governo também, é que o governo, a aliança do governo, tem um candidato único ao governo, outro ao Senado. Vale também para a oposição. Uma não é remédio para um e veneno para outro. Aí vocês estão divididos, já para o governo, para o Senado, e a briga feia vai ser o expurgo da dona Márcia Bittar, ou a inclusão. Aguarde. O pau vai cantar aí? Eu pergunto. Tu acha? O pau vai cantar? Sim. Putz, aguarda. Eu pergunto, quem é na oposição, na sua aliança e na sua, quem são os bombeiros e quem são os incendiários? O Narciso, bombeiros... Primeiro que você fala muito da deputada Márcia Bittar, pré-candidata, eu não posso falar por ela, não posso falar pelo deputado Márcio Bittar. Até porque... Aí você não pode falar pela aliança, você é candidato a senador, pela aliança, não pode falar pela... Não, pela aliança eu posso. Agora você está querendo me perguntar, e que eu diga aqui no seu programa, se a Márcia Bittar é candidata a deputada federal. Eu não vou te afirmar. Você não sabe, né? Eu não sei. Tá bom. Então... E defendo. E defendo. Imagina os pobres coitados dos candidatos a deputado federal. Não, Narciso, como é que tá pensando? Não, só um minuto. Não, calma. Eu quero deixar muito bem claro aqui, para vocês aqui, que em nenhum momento o Márcio Bittar me oficializou se a esposa dele é candidata. Agora isso aí, Narciso,
cada um sabe o que faz. Eu tenho certeza que quem quer ganhar o governo, quem quer governar o Acre, que entra numa disputa, não vai cometer uma situação dessa. Os partidos não foram comunicados, é isso que eu quero dizer nessa aliança partidária. E se ele surpreender? Ela é. Aí ele vai ter que conversar com os demais partidos, porque você sabe que daqui para junho as conversas vão até 30 de junho. Mas a pergunta você estendeu para ele. Sim, com certeza. Bom, no meu partido, na minha coligação, a gente costuma dizer que a nossa coligação são 3 partidos hoje. É o PMN, o Democratas e o PV. E a nossa coligação é com o povo do Acre. Não são com partidos. A nossa coligação é com o povo do Acre. A coligação de Tião Bocalon é com o povo do Acre. E lá não existe incendiários e nem bombeiros, porque lá é uma união, lá é uma harmonia. Lá são pessoas que pensam com as mesmas cabeças e têm os mesmos ideais de governar o Acre para produzir, para melhorar, para abastecer o nosso estado, que hoje nós vemos aí como é que está. Doutor Roberto, está chegando no final o programa, mas nós esquecemos, Narciso, Sim. de falar num assunto, e é bom o senhor confirmar. Esse recuo e avanços e recuo do PV, do Henrique Afonso, agora está consolidado? O PV, E qual é a função, o cargo que ele vai disputar? o PV sempre, ele esteve com o Bocalon, Depois saiu, foi a coligação. Depois ficou só? Depois retornou ao conjunto de PMN e Democratas e lá permanece até hoje. O deputado federal Henrique Afonso não nos colocou ainda se vai ser pré-candidato a vice-governador ou se vai manter uma pré-candidatura a deputado da reeleição. Estamos chegando ao final do programa, nós vamos conceder 30 segundos a cada um dos participantes. Deputado Gladson Cameli, por gentileza. Eu quero dizer primeiro agradecer à TV Rio Branco por essa oportunidade de debater com o pré-candidato Roberto Duarte Júnior, com você, Arquibaldo. Obrigado. Dizer que nós vamos, hoje nós vamos oficializar a chapa majoritária da aliança partidária, estando aberta para os demais partidos de oposição. E agradecer a você, telespectador. Estamos começando o início de uns debates para a disputa eleitoral do ano de 2014. Muito obrigado, deputado. Doutor Roberto Duarte Júnior. Uma boa noite, é sempre um prazer e estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade, Arquibaldo, Narciso, Osmi, deputado Gladson Cameli, pré-candidato ao Senado. É um prazer, nós teremos vários embates daqui para frente e, se Deus quiser, serão educados e saudáveis assim como hoje. Agradecer a você, telespectador, a você, cidadão acreano, e dizer a vocês que hoje nós estamos com a pré-candidatura ao governo de Tião Bocalon e a pré-candidatura ao Senado da República de Roberto Duarte Júnior, que são pré-candidaturas consolidadas e que não caiam na versão de outras pessoas que dizem que nós desistiremos de nossas pré-candidaturas, porque isso são fatos inverídicos. Nossas pré-candidaturas estão postas, Arquibaldo, e serão mantidas de forma irrevogável. Muitíssimo obrigado pela presença, Dr. Roberto Duarte Júnior, do PMN, pré-candidato ao Senado Federal, pela vinda ao programa. Muitíssimo obrigado ao deputado federal Gladson Cameli, também pré-candidato ao Senado pelo PP. Muitíssimo obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, mas principalmente a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h10 da noite, nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá! TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.